Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. E o tema desta semana é a Lei do Silêncio. Por causa de grito, buzina, eles disparam alarmes. Então, por exemplo, todo mundo anseia pelo fim de semana para descansar. O pior para nós é o fim de semana, que é onde e quando as pessoas se divertem. Não dá para dormir. Então nós temos o problema do vozerio, da gritaria, e aí traz realmente uma perturbação maior, principalmente que nós temos jogos noturnos, e a gente sabe que os jogos terminam 11h30, meia-noite. Aqui na frente do meu prédio há 3 obras em andamento e o material de construção começa a chegar às 5 da manhã, né? Então você tem barulho de caminhão estacionando, as pessoas conversando, descarregando o material e o buzinaço de carro começou a rodar, né? E que buzina para os caminhões porque eles obstruem boa parte da via pública. Então assim, aqui principalmente ali na região da Piuí, né, que tem muito bar ali, realmente dá muito barulho, o povo às vezes reclama muito de barulho, altas horas da noite, que a pessoa que bebe começa a falar alto, buzina. Pelo menos na teoria, o período noturno seria de descanso para os moradores da região metropolitana, que tem um cotidiano cheio de tarefas e compromissos que certamente, ao final do dia, os deixam cansados e loucos para relaxar em casa no mais absoluto silêncio. Na teoria, porque na prática, somente entre janeiro e julho deste ano, mais de 34 mil moradores da capital mineira acionaram a Polícia Militar por perturbação do sossego alheio, um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Com uma alta de 67% no número de reclamações entre 2011 e este ano, o centro da cidade é a região onde há mais chamadas por perturbação. Na região centro-sul, em bairros como Lourdes, Anchieta, Sion, Santo Antônio e Funcionários, onde se concentra uma grande quantidade de bares, restaurantes e casas noturnas, as reclamações também são frequentes. Moradora do bairro de Lourdes há 7 anos, a psicanalista Maria Auxiliadora Laje Guerra revela que não consegue mais dormir após a abertura de uma boate na rua onde mora. Nem medidas para tentar abafar o som conseguiram garantir a ela uma noite tranquila. E eu moro no 10º andar. Nós temos janela acústica aqui e essa janela acústica não consegue vedar o ruído. Não dá para dormir. O lar significa seu refúgio. Então, ser invadido nisso corresponde a um estupro, né? A sensação é uma sensação de raiva, é uma sensação de indignação e, às vezes, um sentimento depressivo de não ter para onde ir, para não ter abrigo, não ter refúgio. A presidente da Pro Lourdes, a Associação dos Moradores do Bairro de Lourdes, Lúcia Pinheiro Rocha, diz que nem mesmo a polícia consegue solucionar o problema com a boate no bairro. E que simplesmente às 5 horas da manhã todos os frequentadores saem, muitas vezes bêbados, gritando na rua, buzinando na rua, dirigindo alcoolizados. A associação, né, nós já pedimos um policiamento mais ostensivo e nós fomos atendidos e eles se sentem, a própria polícia confessa nos seus relatórios que ela se sente incapaz de agir da forma que o morador quer. Então nós estamos vivendo um drama. Outro bairro da região centro-sul, onde existe uma grande concentração de bares e casas noturnas, o Santo Antônio também é alvo do barulho gerado pela movimentação nos estabelecimentos. O presidente da Amor Santo, a Associação dos Moradores do Bairro e em torno da Avenida Prudente de Moraes, Geraldo Angelino, revela que a maioria das reclamações diz respeito ao barulho nos bares, principalmente em dias de futebol. Nós temos os bares e restaurantes que promovem um vozerio muito grande. E, além disso, esse vozerio ele tem como dado suplementar imediato o buzinaço, a saída de carros, a gritaria das pessoas, principalmente, e é um problema seríssimo isso, aqueles bares que possuem televisão transmitindo jogos de futebol. Isso sim é um caos. Eles trazem um público que não é da região e vem pessoas de todo lado de Belo Horizonte e que pessoas que não têm nenhum compromisso com o nosso bairro. Esse é um grande problema. As reclamações feitas com base na Lei do Silêncio criada em 2008 em Belo Horizonte aumentam nos fins de semana a partir das 10 horas da noite de sexta-feira. De segunda a sexta, o número médio de reclamações contra a perturbação do sossego fica em torno de 4 mil. Nos fins de semana, o volume mais que dobra, chegando a quase 12 mil reclamações no domingo, dia campeão de chamadas na cidade. E pelo jeito, se
os moradores das regiões mais movimentadas de BH levarem ao pé da letra o ditado popular que diz que a noite é uma criança, eles certamente chegam à conclusão de que essa criança tem dado trabalho e feito muito barulho. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. A criança precisa de umas palmadas, então. Olha só, dando continuidade ao nosso quadro Grande BH em Pauta dessa semana, nós já começamos quente. Nós vamos conversar agora com a secretária municipal adjunta de fiscalização de Belo Horizonte, Miriam Leite Barreto. Secretária, bom dia. Bom dia. Secretária, a senhora chamou atenção no Fora do Ar aqui que não existe lei do silêncio. Como é que é essa história? Existe uma lei de emissão de ruídos, né? Todos têm o direito de se manifestar, mas dentro dos níveis permitidos pela Lei 9.505 de 2008. Na época que essa lei estava sendo discutida, em 2008, houve um embate muito grande entre várias vertentes de especialistas e de não especialistas também, sobre o que era justo nesse índice de decibéis. Em período diurno, até às 7 horas da noite, são permitidos 70 decibéis. Sim. E à noite, depois de entre 10 e 11 horas da noite, 50 decibéis. Entre meia-noite e 7 horas da manhã, menor ainda, 45 decibéis, que há quem diga que se refere ao volume de pessoas conversando. Então, ao fim das contas, as pessoas têm mesmo direito de conversar, mesmo dentro de casa, principalmente de madrugada? Bom, as pessoas podem conversar atendendo a esse nível de ruídos. Né? Ela tem esses níveis já escalonados, de acordo com o horário, e elas devem procurar, né, atender esse nível de ruído para poder que não tenha um incômodo na vizinhança. Bom, evidentemente, eu acredito que ninguém que está nos ouvindo agora tem em casa um medidor de ruído. Portanto, o que vai valer mesmo é o bom senso, né, secretária? Exatamente. Então a gente tem que saber, a gente convive numa sociedade, numa cidade bem organizada e a gente tem que procurar, né, promover cada um, né, fazendo o seu papel, uma qualidade de vida e não interferir no sossego, né, no descanso das outras pessoas. Agora, como fazer isso? Essa equação parece bastante complicada, não é? Você não pode matar a vida noturna de uma cidade, matar a diversão de uma cidade, porque você torna a cidade, inclusive, muito pouco atrativa, tanto para quem vem de fora quanto para quem vive nela própria. Mas, por outro lado, por exemplo, domingo é dia de descansar para muita gente, né? Como fazer para equalizar isso aí e tentar equilibrar essa conta? Pois é, e o papel público tem uma função, né, fundamental de fazer o equilíbrio das várias vidas que a cidade tem, né? E em função disso existem várias medidas mitigadoras que podem ser adotadas para que todas as atividades se convivam harmonicamente entre si, né? Então nós temos tratamento acústico, acondicionamento acústico, né? Então tem muitas medidas, né? A engenharia hoje está bem avançada e tem muitas soluções para que cada um procure andar de acordo com o que a legislação prevê. Uma boa medida para evitar conflitos nesse campo seria uma fiscalização mais efetiva. Ela tem ocorrido? Sim, a nossa fiscalização, nós temos o programa Disque Sossego, que funciona em plantões noturnos, né? Que é o pronto atendimento. Nós trabalhamos justamente esse pronto atendimento, ele é operacionalizado nos dias onde a gente apura um maior número de reclamações, que às quintas-feiras e domingos, de 19 horas a 1 hora, e às sextas-feiras e sábados, das 20 às 2 horas. Né? Esse pronto atendimento, o cidadão pode entrar em contato com a prefeitura por meio do telefone 156. Então, depois desse horário vale o quê? O 190? Depois desse horário, olha, nós temos que distinguir bem a atuação da prefeitura e da polícia militar. Tá? Claro. A atuação da prefeitura é sempre apoiada pela polícia militar. Mas a operação da Polícia Militar nem sempre tem o apoio da Prefeitura. Por quê? Porque a Prefeitura, ela atua muito no ilícito administrativo. Né? E a Polícia Militar atua na contravenção penal. Por exemplo, latidos de cães, cantos de galos em residência, barulho de trânsito de veículo, brigas, algazarras em via pública, ruídos de vizinhos em suas residências, que são as situações domésticas, ruídos de manifestações grevistas, sem uso de equipamento de som, disparos de alarme, festas em residências. Nestes casos, a Polícia Militar é que é acionada e não a Prefeitura. Sobra o que para a Prefeitura? Sobra para a Prefeitura os ruídos de bares, construção civil,
eventos, aí a prefeitura tem a atuação da prefeitura. Que são as áreas que dependem de concessão. Que dependem de concessão. Então, nós trabalhamos basicamente nas atividades, nos ruídos, né? O excesso de ruídos, proveniente de atividades industriais, comerciais, prestação de serviços sociais e recreativas. Nas questões domésticas, é a polícia que deve ser acionada, que entra na questão da perturbação do sossego, que é uma contravenção penal. Isso quer dizer que há uma possibilidade, então, de que os números oficiais sejam ainda muito maiores. Sim, os números da prefeitura, né? Você citou números aí anteriormente, os dados da Polícia Militar. Os da prefeitura de janeiro a agosto deste ano, nós temos 4.915 reclamações referentes à poluição sonora. Isso dá 700 por mês, dá mais ou menos uns 700 por mês, né? 20, 23 por dia, né? Isso, em todos os dias da semana. Agora, como eu disse, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem um plantão de pronto atendimento. Sim. E os outros dias e horários, e por 24 horas, nós trabalhamos com planejamento. Computou a reclamação, nós planejamos uma ação fiscal durante o dia para apurar se há ou não irregularidade. Agora, só mais uma coisinha que eu acho que é importante a gente entender, secretária. Você falou que a prefeitura atua principalmente nessa questão dos bares, shows e tal. Como é possível fazer esse planejamento, por exemplo? O show está acontecendo agora. A prefeitura vai planejar amanhã. É possível isso? Ou até o próprio bar, assim. Como a gente faz para planejar uma fiscalização durante o dia se o problema está à noite? Como é que funciona isso? Veja bem, eu tenho um show já licenciado pela prefeitura. Né? Então eu posso, dentro das minhas ações fiscais planejadas, eu posso atuar nas imediações de onde acontece esse show para fazer medições no horário do show. Entendi. Isso então, na verdade... acontece muito. Entendi. Na verdade, esse planejamento feito antes, então, evidentemente. Antes. Então, a gente já, inclusive, assim, já entra em contato com a vizinhança envolvida anteriormente, já pega endereço, marca horário e a gente vai no local já, né, pré-agendado e nós fazemos a medição durante o evento. Tá? A gente fazia isso muito durante os grandes eventos que aconteciam no Mineirão. Axé Brasil, Pop Rock. Sim. A gente fazia esse tipo de medição já pré-agendado. Bom, muito bem. Olha, paralelamente ao Disque Sossego, o Disque Sossego é 156, né? 156. O pronto atendimento 156. Agora, outras questões de poluição sonora, fora dos horários que eu te falei de pronto atendimento, sim, 156, o presencial no BH Resolve e o saque web da prefeitura, www.pbh.gov.br, para fazer a reclamação também pela internet. Legal, BH Resolve, Avenida Santos Dumont, 363, no centro da cidade. Exatamente. Né? Muito bem, então, nós conversamos no Grande BH em Pauta desta segunda-feira com a secretária municipal adjunta de fiscalização aqui da capital, Miriam Leite Barreto. Secretária, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem da Band News FM. Bom dia para a senhora. De nada, eu estou à disposição. Bom, os valores das multas aí referentes à lei de controle de ruídos, para quem não sabe, varia evidentemente de acordo com a gravidade, vão de R$ 99,69 a R$ 12.460,59. Em caso de reincidência, essa multa pode ser dobrada e uma terceira ou uma segunda reincidência, a multa pode ser aplicada até o triplo do valor inicial. Então, dependendo aí do volume, esses bailes funks aí nos bairros e tal, se alguém conseguir fazer com que os autores da obra sejam multados, né, eles podem pagar aí depois da terceira vez, ser condenados a pagar R$ 36 mil, pelo menos, de multa para a prefeitura. O problema é saber como é que essa multa é cobrada, porque tem aquela história, né, do cara vai enrolando judicialmente e tal, mas enfim, é importante saber que tem alguém agindo, tem o 156, tem o 190, a polícia, eu tenho... sempre a gente já conversou com a polícia sobre esse assunto outras vezes, ela tenta trabalhar de forma mais conciliadora, né? Ela vai ao local quando o número de chamadas, né, reclamando de alguma festa em casa, alguma coisa, a polícia vai ao local, tenta fazer de forma conciliadora. Se não dá certo, ela atua na prevenção criminal, porque se passar dos 45 decibéis depois de 1h da manhã, a pessoa está cometendo um crime porque está indo contra uma lei municipal, que é a lei de redução de ruídos. Mas a gente vai continuar chamando a lei de lei do silêncio assim mesmo, apesar da boa explicação da secretária, porque ela é conhecida popularmente dessa forma, e as pessoas entendem do que a gente quer falar. Se eu tiver que lembrar todo dia de falar lei de emissão de ruídos, eu tô a pé. A lei, para quem quer conhecer, deixa eu pegar aqui, é a lei 9.505
de 23 de janeiro de 2008. Então quem quiser pesquisar aí, lei 9.505 para saber mais detalhes sobre esses níveis de